Então vamos para o último exercício da lista. Em um dia muito quente, você solicitou a um aluno que corresse durante 50 minutos a uma PSE de 13. Ele conseguiu correr 7,2 km. Já vamos anotando aqui. Então, vou colocar aqui, no dia quente. A duração do treino foi 50 minutos, né? A PSE do treino foi 13. E ele conseguiu correr 7,2 km. Então, a gente já tem o volume aqui, né? O volume foi igual a 7,2 km, certo? Bom, em um outro dia, deixa eu só colocar isso aqui numa tabelinha, talvez fique mais fácil. Só para a gente fazer um comparativo aqui. Esse foi o treino no dia quente. Em um outro dia, com a temperatura amena, então no dia aqui ameno, com a temperatura amena, você pediu para ele realizar o mesmo treino, então, ou seja, para ele correr os mesmos 50 minutos na PSE 13. Só que ele conseguiu correr, então, nesse dia, fazer um volume de 8,5 km. Com base nessa situação hipotética, responda as questões, né? A intensidade absoluta dos treinos foi a mesma? Bom, veja só. Em um treino, com 50 minutos, ele correu 7,2 km. No outro treino, no mesmo tempo, ele correu um volume maior, uma distância maior. Né? Então, para ele ter cumprido uma maior distância no mesmo tempo, ele correu em maior velocidade. Então, uma intensidade absoluta maior. Então, a intensidade absoluta dos treinos foi a mesma? Não, porque eles correram em velocidades distintas. No dia ameno, a intensidade foi maior. A intensidade relativa dos treinos foi a mesma? Partindo do que nós temos aqui de indicadores, nós temos mesma PSE. Então, nós podemos falar, sim, que a prescrição do treino foi numa mesma intensidade relativa, numa mesma percepção de esforço, tá bom? Então, a resposta para o B é sim. O treino foi na mesma intensidade relativa. E a questão C aqui, né, a pergunta é qual foi o incremento percentual da velocidade no treino realizado com clima ameno em relação ao treino do dia quente. Então, está pedindo um incremento percentual, ou seja, a diferença percentual de desempenho, né, de intensidade do dia ameno em relação ao dia quente. Então, o dia quente é o 100%, e a gente precisa calcular a diferença de desempenho no dia ameno em relação ao dia quente, tá bem? O cálculo aqui pode ser simples, por quê? Porque o incremento na velocidade, ele vai ser proporcional ao incremento no volume, uma vez que a duração foi a mesma. Então, a gente poderia calcular isso aqui só com base na diferença do volume, tá bem? Sem precisar calcular a velocidade. Vamos fazer? Olha, eu vou chamar aqui volume do dia quente, é igual a 7,2, volume no dia ameno é igual a 8,5 km, e a diferença, né, vai ser igual a 8,5 menos 7,2. Então, só fazer aqui. Depois a gente vai precisar da calculadora, eu já calculo de uma vez. 8,5 menos 7,2. A diferença deu 1,3 km, né? Tudo isso aqui é em quilômetros, tá bem? Então, 1,3 km é a diferença. Bem, então a gente quer saber quanto essa diferença representa percentualmente em relação ao dia quente. Então, a gente sabe aqui, olha, que a velocidade, quer dizer, a velocidade na distância no dia quente, já é sexta-feira, já estou trocando as coisas aqui. A velocidade a distância no dia quente é 100%, tá? E a diferença em quilômetros é o que a gente está procurando, tá? Então, essa diferença aqui, percentual, onde vai ser igual a 1,3 vezes 100 dividido por 7,2.
Vamos fazer aqui, então 1,3 vezes 100 dividido por 7,2 deu 18,055. Então a resposta aqui é igual a 18,05%, tá bem? Essa é a resposta, é a diferença percentual da velocidade no dia ameno em relação ao dia quente. Poxa, professora, mas você não calculou a velocidade aí, você usa só a distância. Sim, a gente pode usar só a distância uma vez que a duração foi a mesma, tá bem? Mas só para a gente conferir, é tranquilo aqui para a gente calcular a velocidade, tá? Então, vamos calcular aqui no dia quente. A duração a gente precisa passar para horas para ter velocidade em quilômetros por horas, tá bem? Então, vou pegar 50 e dividir por 60. Eu sei que 50 minutos são 0,83 horas. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, velocidade é igual a 7,2 quilômetros dividido por 0,83 horas. Então, a velocidade é igual a, deixa eu calcular, 7,2 dividido por 0,83. 8,67. 8,67 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade no dia quente. A gente vai calcular a diferença percentual da velocidade do dia ameno em relação ao dia quente. Então, vamos lá. Aqui mesmo 50 minutos, estão as mesmas 0,83 horas, a duração. Né? Então, nós sabemos que a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Então, a velocidade é igual a 8,5 quilômetros dividido por 0,83 horas. Então, a velocidade vai ser igual a 8,5 dividido por 0,83, 10,24 quilômetros por hora. Certo? Então, temos aqui a velocidade nos 2 dias. Veja que no dia ameno, a velocidade foi maior, né? Tanto que ele conseguiu percorrer uma distância maior no mesmo tempo. Então, velocidade maior. Agora, vamos calcular a diferença, né, do dia ameno em relação ao dia quente. Vamos fazer esse lado aqui, olha. A diferença é igual a 10,24 menos 8,67. Eu peguei a velocidade no dia ameno menos a velocidade no dia quente. Essa diferença foi igual a, vamos lá, 10,24 menos 8,67, 1,57, tá? 1,57 quilômetros por hora. Essa foi a diferença absoluta de velocidade entre os dias. Só que a gente quer saber o incremento percentual em relação ao dia quente. Então, olha, a velocidade no dia quente, que foi 8,67 km por hora, é 100%. Né? 1,57 km por hora, que foi um incremento, representa quantos por cento, então, né? Então, beleza. O que nós queremos saber vai ser, então, 1,57 vezes 100 dividido por 8,67. Deixa eu fazer aqui, 1,57 vezes 100 dividido por 8,67. E temos aqui a resposta 18,108, né? Podemos arredondar para 11. 18,11%. Então, vejam que tanto faz a via que nós vamos usar, a gente vai chegar aqui na mesma resposta. A professora não foi exatamente a mesma resposta. Sim, porque aqui, por exemplo, ó, quando a gente fala que 50 minutos são 0,83 horas, na verdade são 0,83333333. Então, assim, tem os arredondamentos que não vai fazer com que a gente chegue exatamente no mesmo valor, tá bom? Mas, né, a gente tem aqui 0,5 de diferença, tá?
perfeitamente aceitável, né? Isso aqui aconteceu por causa dos arredondamentos. Então, nós já temos aqui por 2 caminhos a mesma resposta. Então, o incremento percentual foi de cerca de 18%, 18,1% na intensidade ou na velocidade do treino. Então, é isso.